Olá, Veridiana, boa noite. Boa noite, Cláudia, como você está? Essa, Boa. essa é a Veridiana. Ela trouxe para a gente coisas bem importantes que vão quebrar muitos paradigmas aí que foram formados na nossa cultura, né, Veridiana? Isso. E ela tem informações bacanas para trazer para a gente, dicas para os cuidadores, porque não é fácil a tarefa do cuidar. Eu tenho feito um trabalho com. Eu estou fazendo uma websérie, estou fazendo o curso, mas o que, que acontece? Tem muita gente que não consegue. E Sim. vocês não têm culpa, né? E aí não tem que se desesperar, né? Sempre tem uma solução e a gente veio aqui conversar sobre essas coisas. Essa é a Veridiana. Veridiana, você pode falar e a gente vai ouvir você. Tá bom, Cláudia. Vai me falando se eu preciso falar mais alto, se não. Essa plataforma é a primeira vez que a gente está usando. Se precisar de algum ajuste técnico, você me dá um toque, por favor, tá bom? Cláudia, obrigada pelo convite. Como a Cláudia já me apresentou, eu sou a Veridiana. Aceitamos o convite de estar aqui no seu canal hoje para a gente bater esse papo, né, sobre o cuidador informal, o cuidador familiar. A Cláudia nos trouxe como um pouco aqui de especialistas onde estão nas duas pontas, né? Eu trabalho hoje aqui na Cora. A Cora é uma rede de residenciais em São Paulo e recentemente também começou a atender idosos que moram em suas residências. Isso foi uma demanda que a gente percebeu do mercado, agora que aconteceu realmente na pandemia, Cláudia. E o papo com você para a gente é muito valioso, porque você tem a experiência real em casa do que esses milhões de brasileiros vivem. Então, esse bate-papo para a gente é muito bom, para a gente fazer essa troca de experiências reais, né, do que acontece e o que não acontece. Quando a gente pensou nesse papo, né, a gente quer agradar o seu público, que é tão fiel a você, e dar dicas para eles, né, de uma série de serviços que a gente pode trazer no Brasil, porque a gente realmente acredita que existe uma série de modalidades de assistência presentes no mundo, e o Brasil precisa caminhar para essa linha, né, Cláudia? Então, você fala bastante e eu apoio muito a sua fala, onde a gente não cuida sozinho. E você mesma disse, né, um idoso sozinho cuidando de um idoso também é muito difícil. Então, a ideia hoje é a gente bater esse papo e trazer conteúdo educativo, divertido, sobre o que é esse cuidador familiar, né, e como que a gente pode trazer algumas informações aqui do que tem acontecido no nosso Brasil. O nosso papo também, Cláudia, eu acho que tem um lado bacana da sua troca real, e depois eu posso citar alguns exemplos, como a gente já conversou antes, de modalidades de serviços de cuidados a idosos que eu vi fazendo um estudo e uma pesquisa lá fora. A gente pode comentar disso também, conforme o pessoal for se interessando. A gente vai começar, então, aqui colocando algumas posições do que a gente tinha se conversado e o que a gente acha que a gente tem aqui de temas bacanas para a gente falar juntas, né? Acho que eu vou começar aqui um pouquinho para quem teve dificuldades de ouvir. Se vocês acham que estão ouvindo melhor, a gente prossegue assim, tá bom? Retomando aqui muito brevemente, Cláudia, que eu acho que é importante para alinhar com todo mundo, acho que o objetivo da noite, né, começando aqui com esses desafios tecnológicos, mas a gente vai conseguir seguir em frente para atender aqui toda a sua audiência e o que a gente pode trazer nessa noite para eles, né? A gente quis muito conversar contigo, porque eu estou aqui hoje representando a Cora Sênior, que é uma empresa baseada em São Paulo, e que tem tanto a parte de residencial de idosos, com 5 unidades, quanto uma novidade que é a parte de cuidados em casa, com a expertise da Cora, né? Então, é como se um residencial passasse a servir famílias em São Paulo que tenham necessidade do atendimento a domicílio. E o que eu estava falando, antes da gente ajustar esse eco, Cláudia, era justamente que nas nossas conversas prévias, quando a gente se conheceu, você nos trouxe muito, dentro da sua experiência,
que nós termos, às vezes, o vício de linguagem de falar dos idosos como teimosos, ou irritados e agitados, né? Porque estamos aqui falando de idosos com doença de Alzheimer, que é essa sua experiência nesse cuidado, e para nós também, dentro do perfil que a gente atende, a gente tem uma maior população com doença de Alzheimer. E eu lembro que na nossa conversa, você falou de dicas, né, e de itens que você usa para quebrar essas barreiras, né? Como que você fala de algo que você pode fazer em casa para quebrar essa teimosia, essa agitação. Então, e eu lembro que a gente chegou num ponto muito comum da parte de socialização. E por que eu quero chegar nesse ponto, né, Cláudia? Porque você trouxe isso super espontâneo, dizendo, Veri, quando eu comecei a lidar com isso, eu percebi que, na verdade, a agitação e a teimosia da minha mãe eram necessidades imbuídas ali nela de fazer algo, de estar ativa, essa vontade de estar ativa. E eu achei isso muito bacana, quando a gente fez a pesquisa de lançar um serviço de Cora em Casa, a gente realmente percebeu que as empresas de cuidadores poderiam oferecer em casa esse pilar da socialização. Então, eu queria que você primeiro contasse para a gente, né? Eu acho que o teu público já está acostumado com as suas dicas, mas eu queria que você contasse também para a gente o que você traz de socialização, de físico, de estímulo para a Francisquinha, e depois eu também quero te contar o que a gente tem feito. Abrindo o som, acho que é bom você fechar o seu para não... Então, o que eu percebo que essa teimosia, na verdade, é uma questão de querer fazer alguma coisa que provar o seu ponto de vista, né? E aí eles não conseguem se comunicar. E essa questão da agressividade e do transtorno de comportamento, muitas vezes acontece porque é falta de ocupação, sabe? Falta de ocupação. O idoso ele fica o dia inteiro sem fazer nada. Quando muito, colocam para ver televisão. E isso não é bom. Não é bom porque a televisão deixa eles sem socializar, né? Fica aquele, né? É uma atividade só, solitária. Ele assiste, ele não conversa com ninguém, ele não interage, ele não se exercita fisicamente. E eu comecei a perceber isso muito forte durante a pandemia, porque eu tinha medo de sair com a minha mãe. E, assim, ela até maio, começamos em março, abril, maio, foi, assim, um caos, porque ela estava muito agitada, e eu falei com o médico, e ele me aconselhou a voltar às atividades físicas, principalmente, que são as caminhadas, e atividade em casa ela faz, ela canta, ela dança, ela dobra roupa, passa vassoura igual pincel, né? Porque a vassoura não sabe para onde levar o lixo, então vai para um lado, vai para o outro. Então, assim, dentro de casa ela tinha atividade. Mas a questão é que ficou até... A parte motora dela ficou prejudicada, porque dentro de um apartamento a gente não consegue fazer esses estímulos, né? Sim, e aí eu voltei a caminhar com ela e ela voltou, inclusive normalizou o sono, que estava totalmente alterado. Ela dormia 10, 11 horas da noite e acordava 3, 4 horas da manhã. Muito difícil, foi uma fase bem complicada e foi nessa época que a gente conversou. Isso. Que legal. Eu acho que você estava falando... Quer fechar o teu microfone? Eu vou falar um pouquinho agora. Acho que funcionou bem. Obrigada. Assim eu consigo não ficar pensando no eco aqui. Vai melhor. Obrigada. A gente tinha falado isso mesmo, da parte de caminhadas, né? E como que a gente poderia perceber o entorno dos idosos que moram em casa e como que isso era fundamental para você colocar isso dentro de uma rotina, né? Falando da pandemia, né, que, claro, impactou a todos nós de forma brutal, e principalmente aos idosos, a gente, com a vontade de mantê-los no residencial dentro de um bem-estar fundamental, percebeu que a gente realmente precisava fazer a volta da força física. Então, a gente conseguiu preparar as equipes para que fizessem um acompanhamento realmente físico, quase que 1 a 1. Isso é uma meta que a gente tem, que não vai ser resolvida só agora, isso é um plano que vai
contínuo até o ano que vem, de fazer com que pequenas atividades a gente vai voltando esse físico e com a circulação dentro dos residenciais você faça com que as pessoas caminhem também. E claro que as pessoas perguntavam muito para a gente, né, em residencial, você vai deixar de ter a parte de bem-estar e socialização? E aí o que nós fizemos é reduzimos muito as equipes, mas uma pessoa muito chave que já circulava no residencial se manteve e começou a fazer essa dedicação mais focada, de repente, em um a um do que grupos. E é fundamental, né? Foi fundamental porque aí eles liam livros juntos, escrevia poesia, bota uma música que você gosta, um pouco o que você falou da dança da vassoura, né? Mexe você na cadeira que eu mexo daqui, dá para você fazer, pegava um papel de flip chart e fazia alguma atividade no chão dentro do quarto. Então essa criatividade que se você traz no seu programa é algo que a gente como empresa, instituição, tem que se desafiar o tempo todo para estar atento a isso, né? A gente na Cora preza muito a parte da socialização. E aí, como a gente foi para a Cora em casa, ficou a questão, como que leva a socialização para casa, né? Era isso, essa conversa que a gente estava tendo aqui, que era a minha curiosidade contigo, né? Como que você faz socialização em casa? Porque a televisão é, né, o número um, você pensa. Como que você faz socialização com pandemia? Se você não pode convidar alguém para aquele chá da tarde, ou se você, né, não tem mais, de repente, a missa que você vai ao domingo circular no bairro, né? E aí a gente se desafiou outro ponto que foi muito interessante, o uso da tecnologia durante a pandemia com idosos. E é um outro estigma que eu acho que existe grande, não, o idoso não vai conseguir usar, não vai conseguir usar. Uns mais, outros menos, como qualquer um de nós, né? Veja a gente no começo dessa live, né? O desafio que a gente teve da gente conseguir se conectar. Não é inerente à idade, né? É inerente à realidade de algo que está naquele contexto. Então, a gente começou a fazer filmes e gravações de videoaulas da equipe que estava trabalhando com a gente, mas à distância, para levar isso para dentro das casas. Então, ficou um conteúdo muito bacana, onde, por exemplo, o Elton, que faz aula de teatro, gravou vídeos de aula e demonstrava essas aulas à distância para quem estava recebendo o serviço de Cora em casa, né? Uma série a equipe aqui fazendo toda a parte de curadoria. Recentemente, por exemplo, a gente colocou toda uma navegação da NASA, né? Então, umas imagens maravilhosas, uns vídeos que você consegue ver os planetas à distância, que você consegue ver um foguete se lançando. Então, a gente tem que se desafiar muito nessa criatividade contínua de como que a gente leva esse estímulo, né, cognitivo através hoje muito pautado na tecnologia, né? Assim que esta pandemia acabar e esta vacina chegar, a gente vai então ter a equipe que também atua na Cora visitando as casas para ver, né? Então, Francisquinha, você gosta, né, das bonecas? Então, que tal a gente fazer um crochê para uma roupinha nova de boneca, né? E a gente vai começar a levar isso para casa. Mas eu fiquei muito contente quando a gente percebeu que você já falava de socialização em casa, que é uma coisa que a gente pauta muito para a parte da Cora em casa, né? E o tablet, as pessoas falavam para a gente, nossa, Vera, vocês acham mesmo que o tablet vai ser algo que vocês vão conseguir implementar? Estamos conseguindo, Cláudia, estamos conseguindo, nem todos usam na mesma proporção e tempo, mas o tablet está sendo usado para conexão à distância, o tablet está sendo usado para videoaula, o tablet está sendo usado para passeios a museus, pinturas com dedo, né? Então, você tem essas alternativas que estão aí colocadas, né? Que eu acho que é um ponto muito bacana. E depois, eu acho que quando a gente conversou, vou puxar um outro ponto aqui que eu acho que é legal você contar para a gente trocar. Você falou bastante para a gente aqui pegar um ponto que você colocou aqui, cuidar de uma pessoa em casa, né? Não se cuida sozinho, uma pessoa só não aguenta, fala as tuas, né? Precisamos de força-tarefa. E você me contou também que em janeiro você, que cuidou da sua mãe muito tempo sozinha, passou a trazer essa força-tarefa para dentro da sua casa. Como que foi essa experiência, Cláudia? Qual foi a sua decisão de realmente procurar esse suporte profissional que a gente acredita muito como um serviço à sociedade, porque as pessoas sozinhas realmente não aguentam? Conta para a gente essa tua experiência no começo do ano, dessa decisão de você talvez pensar, né, de cuidar de você
e da sua mãe ao mesmo tempo, com a ajuda de um terceiro? Como foi isso? Então, eu comecei a cuidar da minha mãe em 2010 e parei de trabalhar e comecei, assim, me dediquei nessa função, cuidar da minha mãe. Vou fazer o melhor possível, vou cuidar dela. E fui cuidando sozinha até 2018, 19. Só que a doença vai agravando e acontece, eu não sou criança, assim, eu não sou jovem, né? Eu sou uma jovem vovó, eu tenho 59 anos, já sinto o peso, né? Já não tenho mais aquele vigor, porque não é fácil, né? Então, eu sentia que eu estava sobrecarregada. Eu ficava assim, eu tive um estresse emocional, porque eu percebi isso, porque quando eu ia dormir eu tinha insônia, não tinha problema de cuidar dela, mas eu comecei a sentir um problema comigo. E aí eu procurei ajuda de terapia. E aí, quando eu procurei ajuda da terapia, ela me fez enxergar que eu era uma pessoa centralizadora. Eu queria cuidar de tudo, né? Eu queria cuidar da casa, do meu marido, dos meus netos, fazer coisas, fazer vídeo, fazer live, cuidar da mamãe, dar banho, dar comida, tudo, tudo. E isso estava, né? E aí ela falou: não dá para você, ninguém consegue fazer tudo sozinho. E eu começou a cair a minha ficha, por exemplo, que há 3 anos eu não fazia um preventivo. Eu não tinha tempo de ir ao banheiro, de ir ao dentista, de ir num... tudo que eu fazia se minha mãe pudesse estar junto, né? E aí eu comecei a ver que realmente eu era uma pessoa centralizadora e que eu precisava, porque às vezes, Veridiana, o cuidador se queixa muito porque faz tudo sozinho. Às vezes ele não tem realmente ninguém que ajude, né? Eu acho uma covardia, porque o Alzheimer é uma doença da família, não é, não é obrigação de um, né? É obrigação da família inteira. Então, eu acho que todo mundo tem que colaborar. Mas existe também aquelas pessoas que cuidam que não querem dividir com ninguém. Acham que são realmente super, né? E eu era essa, né? Eu era essa que achava que ia dar conta de tudo. E eu não fiquei doente porque eu corri. Eu corri e comecei a ver que eu precisava me cuidar, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder, tá? Em algum momento você percebeu ter deixado meu esposo de lado? Não. Esse eu não deixei de lado. Quem está te perguntando? O Walter Martins perguntou isso. O que acontece, Walter? O meu esposo, a dona Irene, que a minha mãe tanto fala nos vídeos, era mãe dele. Ela morreu com 89 anos. E ele também era filho único. Então, ele já tinha a mesma função que eu, né? Ela ficava com uma cuidadora durante a semana inteira e nos fins de semana tinha uma outra pessoa que depois não teve mais. Ele ficava com ela às vezes no fim de semana, trazia para cá. Então, assim, a nossa vida, minha e dele, era cuidar das nossas mães, porque ele, assim como eu, também é filho único. Então, ele entendia muito e até hoje ele é um parceirão, a minha família é parceira, eu é que era centralizadora. Então, eu vi que eu começo a falar, eu fiz um vídeo, isso me doeu muito o coração, porque eu tenho um quadro no meu Instagram, o Cláudia Responde. E aí eu falei assim, seja você a rede de apoio. Essa força-tarefa eu chamo de rede de apoio, é o que a gente chama. Eu falei, seja você a rede de apoio, porque o que eu percebo é que todo mundo conhece alguém que tem demência, todo mundo tem um parente, conhece um amigo, um vizinho, e às vezes tem uma pessoa que cuida sozinha e não tem ajuda de ninguém. E qualquer um pode ajudar, nem que seja por 1 hora, por um dia. Se você tirar um dia do seu mês para ajudar alguém, não vai fazer tanta falta e vai fazer uma tremenda diferença para quem está sendo cuidado. E aí eu comecei a fazer isso, esse trabalho de conscientizar, gente, vamos ajudar, vamos ajudar.
E só mais um comentário que eu acho muito importante falar, é a questão da Cora, né? Que a gente precisa acabar com esse preconceito de... Eu estou com uma aluna do curso que está num sofrimento ela está doente, a família está doente, e ela não tem coragem de colocar a sogra num lar de longa permanência, né? Não sei como. Só que, assim, ela não aguenta mais, ela vai adoecer e não vai ter quem cuide, entendeu? E, assim, é por um preconceito, a gente tem que quebrar isso, porque Sim. se você não aguenta cuidar, alguém tem que cuidar, vai cuidar melhor que você. Vai cuidar melhor que você que está doente, que não tem paciência, que está esgotado físico e mentalmente. Sim. Então, sabe, vamos ter empatia e parar de julgar. É isso. Ótima, é uma ótima frase. Vou fechar o microfone e deixar com você. Quer mais alguma... Quer que eu fale Deu? mais alguma coisa? Queria que você só fechasse com essa experiência que você comentou, então, que daí você pegou ajuda em casa, né? Quando você percebeu que você podia descentralizar. Isso, aí eu coloquei 2 cuidadoras 2 vezes na semana, cada uma 2 vezes na semana. E deu certo. A Francisquinha gosta delas, gostou, né? Na época era Tati, que não pode mais, porque está fazendo. E aí, depois veio a pandemia, eu tive que suspender. Sim. Né? Suspendi, mas já estou voltando, mesmo agora tem a questão da segunda onda, né? Que para mim não é segunda, para mim continua, né? Porque a primeira não acabou. Mas eu estou tomando os cuidados, a cuidadora chega aqui em casa, toma banho, usa máscara. Então, assim, e minha mãe gosta delas, me chama de mamãe, igualzinha ela me chama de Cláudia. Então, a gente tem que parar e não centralizar tanto, porque a gente não aguenta. Sem dúvida. Que bom que deu certo, que você desconstruiu esse monstro, né, de 7 cabeças que só poderia ser você. Sim, com certeza. Vou te contar um pouquinho, elecando alguns pontos que você trouxe. Primeiro, acho que você tem toda a razão de que quem cuida pode ser qualquer um de nós. A gente fala muito, né, quando a gente fala da parte de envelhecimento, de cuidado de idosos, e nos cursos que a gente vê também de faculdades ou até Estatuto do Idoso, que a obrigação de cuidar do idoso é da sociedade, é da comunidade. Né? E como eu te comentei, eu tive o privilégio e uma vontade e um desejo que se tornou realidade de ver como que era esse cuidado fora do Brasil. E um ponto que você trouxe que eu achei muito bacana é, se cada um fizesse um pouquinho, todo esse cuidado para qualquer um de nós não teria o peso que talvez ele tenha que a gente se jogue tanto, né? Então, acho que bom que você teve a coragem de primeiro buscar uma terapia, perceber que isso era algo que você estava atrelado a você e que o cuidado da sua mãe poderia ser tão bom quanto você tendo a Tati e outra cuidadora, e que isso trouxe para você, provavelmente, de volta alguns cuidados contigo mesma, né, que é fundamental. E outra, eu adoraria e eu acho que a gente vai caminhar para isso aqui no Brasil, para uma série de serviços muito simples que a gente não demanda, talvez, de uma demanda financeira, de alguma coisa, pode ter todos. Eu acho que tem espaço para muita coisa crescer, né? Então, vou te contar algumas experiências que são muito bacanas. Então, por exemplo, tinha um serviço no bairro onde as pessoas se juntavam para cozinhar e que aí cada uma saía entregando um prato de comida. Pode parecer muito simples e descomplexo, isso é o impacto que dá na vida de um idoso de não ter que pensar em cozinhar se ele mora sozinho e se ele está em casa, que é maravilhoso. Então, isso tinha no nosso bairro o Meals on Wheels, né, que fazia essa entrega de pessoas. Então, você tinha um voluntário que era 1 hora por dia, aquele com a bicicleta dele entregando as comidas, ou você tinha alguém que com o seu carro ia para distâncias maiores, alguém que vinha como voluntário cozinhar, maravilhoso, né? Eu acho que esse senso de comunidade é algo que é tão bonito nessa parte do envelhecimento. Eu entendo que o envelhecimento vem com essa mensagem atrelada de que a gente tem que saber viver em comunidade. E por isso que o envelhecimento acontece, e talvez por isso que a gente, como mundo, está recebendo esse papel, né? Outros casos, vou te dizer, muito simples também, um aplicativo do bairro onde você tem
que eu estou começando a ver isso um pouquinho mais aqui. Eu moro em Perdizes, aqui em São Paulo, Cláudia, que é um bairro que tem uma mistura muito bacana intergeracional, tem universidades, tem residencial com restaurantes e padarias, e você começa a ver movimentos do bairro onde você pode oferecer alguma ajuda, né, de 2 horas semanais para, por exemplo, um idoso que gostaria de aprender a fazer a sua página no Instagram. Então você troca esses cuidados, né? E intergeracional, que pode ser muito bacana, né? Então eu concordo contigo que eu acho que tem um papel enorme de que todos nós temos uma responsabilidade com isso. E eu acho que todo mundo que tem esse mérito do cuidar é merecedor de 1000 medalhas, como é o seu caso, né? Eu acho que você tem todo esses louros e é maravilhoso o trabalho que você faz de nos instruir e de trazer essa demonstração muito real de como que é o cuidado, né? E para o último ponto que você trouxe, né, um pouco do estigma e disso de um julgamento, né, que somos muito fortes no julgamento, temos isso, né, posições às vezes muito fortes, e esse foi um outro tema que me trouxe muito para trabalhar junto de residenciais. Eu comecei como voluntária 10 anos atrás, eu trabalhava em outro setor e resolvi voluntariar, até me encantar completamente pelo assunto e perceber que uma vez que você está dentro do residencial, ele não é tudo isso que pintam, né? Ele tem uma série de facetas maravilhosas e relatos que você ouve dos próprios residentes ou de quem trabalha lá, de uma série de cores e sabores que traz a vida de um idoso uma vez que ele mudou para lá, né? Então, a gente ouve pessoas que cuidaram, né? Estamos aqui falando de cuidado, então tem uma senhora lá que cuidou dos seus 3 filhos e não fez nada além disso do que cuidar dos seus 3 filhos. Uma vez que ela passou a morar num residencial, ela começou a dançar, ela começou a pintar, ela começou a ter amigas com quem ela senta para ver uma novela ou um filme. Então, é uma nova realidade que acontece, né? Eu acho que, sem dúvida, né, a gente tem um pouco, alguns estigmas, que eu acho que está atrelado a itens que a gente não pode ignorar, né? Porque fica-se uma visão por trás de que ele está indo para um residencial, um lar, como você chamou, porque não tem ninguém que cuida dele. Tem, muitas vezes tem, mas a pessoa demanda de um cuidado talvez muito maior do que um cuidado que ele não teria se ele estivesse, né, sendo atendido por alguém que é o que você falou, que está estressado e não pode cuidar, ou que não tem a habilidade de cuidar. Nem todo mundo tem esse natural que você tem, né, de cuidar com sua mãe com extremo amor, extrema paciência, extremo aprendizado. Você se abre de uma forma muito, muito bonita. E tem idosos que sim, que têm a opção de escolha de falar, eu quero ir morar lá. E, de novo, isso no Brasil é um passo ainda muito grande para a gente ter. A gente tem uma unidade em São Paulo que tem um perfil de idosos que buscaram ir morar lá, que é muito interessante, porque está num bairro, né, Cláudia, que está do lado de museu, cinema, restaurantes. Então, quando eu vou lá, você cruza com um casal saindo de mão dadas, indo ao museu, né, antes da pandemia, fazendo essas visitas. Então, a gente acha que não, mas existe também uma liberdade de escolha de pessoas que vão e que querem ir morar em residencial, né? Mas é um percentual que a gente às vezes esquece, né? Então, eu acho que isso é importante da gente falar, que você colocou, e sem dúvida nenhuma quebrar esse paradigma forte de que é algo onde você está colocando uma pessoa lá e que está sendo abandonada, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Pode ter pessoas que não se adaptem, como às vezes você tem um filho que não se adapta na escola, né? Isso pode acontecer para qualquer situação da vida, em qualquer fase, mas dizer que pode ser um descuido, né? E claro que a gente vem com um ranço, às vezes, de serviços que foram inclusive, se você me Por favor. permite, eles são abandonados dentro da própria casa, junto com a própria família. É isso mesmo, porque não adianta tapar o sol com a peneira e dizer que em casa está melhor. Muitas vezes não está melhor em casa, porque a pessoa não precisa estar, não é necessariamente estar disponível para cuidar, ela tem que estar disposta a cuidar. Disposta. E nem todo mundo está disposto, e às vezes ela não tem culpa. Ela não está fazendo o melhor, não é porque ela não quer
não é porque ela é uma pessoa ruim. Às vezes ela não tem condições físicas, emocionais, financeiras. Então, isso tem que acabar, tem que mudar, as pessoas têm que parar de julgar, tem que Sim. parar. Porque eu vejo relatos de maus tratos dentro de casa, dentro da própria casa. A família não cuida, porque tem gente que pensa que cuidar é dar comida, banho e remédio. Não é. Tem Não é muito isso. mais. Tem muito mais. Tem muito mais. E eu acho que você trouxe um ponto interessante que eu também lembro de ter visto nas tuas falas, onde você fala você tem muita pergunta sobre como que as pessoas vão lidar com a doença do Alzheimer como família, né? Como você trouxe no começo, o Alzheimer é uma doença que impacta a família. E vocês falam muito sobre como a doença pode, às vezes, trazer uma quebra familiar, né, Cláudia? Vocês falam bastante disso, né? E você dá bastante dicas sobre esse contorno. Eu te falei aqui no começo da nossa conversa, né, que tem um ponto que as pessoas nos procuram muito, que é o estresse do cuidador informal, ou seja, o familiar. Eles nos procuram para esse cuidado em casa ou no residencial, quando realmente as pessoas já estão bastante estressadas. A gente adoraria que as pessoas viessem antes desse estresse agudo. Eu acho que seria muito mais saudável para a sociedade como um todo, né? Um cuidador estressado, às vezes, pode ter, por causa de uma dedicação extrema e aquém da capacidade ou da vontade, ou do hábito de cuidar, a pessoa acaba, às vezes, perdendo o emprego, né? A pessoa, às vezes, acaba entrando depois numa doença, como você comentou, né? Então, você fala bastante sobre esses contornos que a família tem que ter. E aí eu quero chegar no segundo ponto, que é uma razão que as pessoas nos procuram muito, que é o conflito familiar. Às vezes a família chega num ponto de cuidar de um idoso, mas isso acaba gerando um conflito familiar muito grande, né? Ou seja, começa a dar uma série de desfunções dentro da família. E nós também adoraríamos nos colocar como um suporte, um serviço, onde você pode evitar esse conflito familiar. Claro que tem pontos que vão ser inerentes, cada família tem a sua dinâmica, mas entender que o mercado, com o número de idosos que a gente está tendo, né, e a população de idosos que a gente está tendo no mundo, e o Brasil como uma ponta muito saliente, onde temos que compreender que há necessidade de serviços profissionais que têm que atender a nossa sociedade, né? Senão a gente realmente vai ter um preço muito grande que a gente vai pagar com famílias que se quebram de laços familiares, com pessoas que adoecem por extremo cuidado, por quebras econômicas, né? Então isso eu acho que é um ponto muito relevante do que você faz para trazer essa realidade à tona, né? E a gente até tem pensado bastante durante a pandemia. A gente trouxe uma psicoterapeuta para nos auxiliar durante esse processo, né? A pandemia não foi fácil para ninguém, e a gente colocou psicoterapeutas para conversarem com os idosos por telefone, para falar muito desse medo do que seria. E a gente até tem pensado realmente se a gente poderia passar a oferecer conversas com terapeutas e psicoterapeutas para os familiares, ofertando esse campo para abrir essa conversa e para abrir essa escuta, porque a gente está numa área, né, Cláudia, onde é assim, temos que falar disto. Acho que é essa que é a nossa, é o seu propósito e eu acho que é o meu propósito aqui dentro também e de todos nós que trabalhamos com isso, né? Eu acho que temos que falar desses assuntos, temos que falar. Eu tenho falado muito de como cuidar, de como entender. Isso aí tem agora na webinar. Hoje coloquei a segunda aula online, né? E eu tenho falado muito da questão de como cuidar, mas está me incomodando muito a questão do estresse do cuidador, tá? Está me incomodando muito de como ele fica sozinho, de como ele é ignorado. Uhum. Isso está me incomodando muito, porque eu faço o curso, faço as aulas. Eu sei que muda a vida de muita gente, porque as pessoas estão aprendendo a lidar, coisas que a gente há 10 anos atrás não tinha. Eu mesma, eu não achei nada que pudesse me ajudar há 10 anos, quando eu precisei, travou.
Tô aqui. Tá aí? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Parada. A minha imagem congelou. Congelou? Mas você já voltou. Então tá. Então, assim, Tá eu falando faço... que 10 anos atrás não tinha, não né? tinha, não tinha, e como eu consegui, com muito estudo, muita pesquisa, eu consegui desenvolver esse jeito meu de cuidar, jeito Cláudia cuidar, como muita gente fala, e eu criei o método, né, que é o método Love Care, mas ainda não está bom, porque eu estou me incomodando muito de ver o sofrimento de quem cuida. É muito triste, e eu já estou pensando aqui o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. Você falou aí, quando você falou, muitas coisas veio na minha cabeça, né? É um atendimento por telefone, a gente tem grupo de WhatsApp, mas tem que ter, porque é bem complicado isso. Tem que ter, né, essa rede de suporte, né? Que eu acho que é um grande objetivo é pensar nessas soluções, né, Cláudia? Como que a gente pensa nessas soluções, né? Eu acho que, de novo, a gente tem que estar muito atento para as alternativas que existem. Eu acho que a gente às vezes se fecha, né? Você mesma relatou quantos anos demorou para você pensar em possíveis alternativas, mas é algo que para a gente aqui não está muito evidente, né? Não está muito evidente. Eu até estava lendo um pouco sobre toda a parte do Rio, né? E como que Rio, onde você está, como que Rio tem se preparado. A gente às vezes aqui, né? A gente às vezes recebe ligações de diversos perfis de pessoas e de pessoas que às vezes trazem para a gente, puxa, muito bacana o serviço que vocês estão fazendo, mas eu hoje não vou conseguir ter essa capacidade financeira de colocar. Como que a gente faz? Que outras alternativas a gente tem, né? E eu acho importante a gente falar que, sem dúvida nenhuma, como comentei antes, o país tem que caminhar para isso, é uma união de nós, civis, é uma união da sociedade, é uma união do bairro, é uma união dos serviços públicos, é uma união gigantesca que eu, assim como você, notei muito que aumentou muito. Eu também fui voluntária a primeira vez em 2008, se falava muito pouco da parte realmente de idosos, de residenciais, né? Eu fiquei depois 3 anos fora, e depois quando eu voltei em 2000 e fiquei fora de 2015 a 2018, e eu vi que nesse tempo de 2015 para 2018 abriu muita coisa aqui no Brasil, e eu vi que o assunto passou a ser pauta das mídias, passou a ser grupos que estavam se juntando, startups que estavam saindo, canais que estavam surgindo, isso é muito rico para a gente colocar, né? E o que eu estava colocando que tem uma série de serviços, às vezes públicos, que a gente desconhece, que eu acho que as pessoas têm que saber também acostumar a investigar, né? O Rio tem uma série de lares e residências comunitárias, que foi um serviço legal que colocaram aí, né? Que é um caminho, talvez, para residenciais menores, onde as pessoas moram no máximo de 12 pessoas, e elas fazem um pouco da atividade rotineira, elas se ajudam cozinhando, lavando uma roupa. Eu achei que um teste que fizeram aí no Rio de Janeiro, que eu achei que foi muito, muito bacana. Vi que aí no Rio também fizeram algumas pesquisas bacanas de bolsas que davam para idosos para frequentar uma série de centros de esportes e de convivência, né? E aqui em São Paulo, e eu acho que não duvido que em vários estados do Brasil, abriu muito isso, que também é de pessoas que às vezes estão em casa e que querem passar o dia fora, que também é muito rico, né, Cláudia? Aquilo que você estava falando, sua mãe passando todos os dias em casa e saindo um pouco, é uma pessoa completamente distinta, como qualquer um de nós. E aí os centros de convivência, o centro de dia, que são alternativas muito positivas, né, para a pessoa passar a ter horas de atividades, de novo, socialização, como um pilar maravilhoso de soluções alternativas para o envelhecimento, né? Então, vi muito nos bairros abrirem, tem da prefeitura, tem uns que são filantrópicos, tem uns que são privativos, então tem visto muita alternativa para diversos perfis econômicos financeiros, para diversos bairros, e isso eu acho que me alegra muito, né? Então, nos residenciais também acho que é bem comum, eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Antes da pandemia existia essa possibilidade de você passar o dia, né? Então,
A gente tem uma unidade, por exemplo, no Ipiranga, que tem um jardim maravilhoso, era um terreno muito lindo de um monastério, então você tem uma parte de um jardim que você pode caminhar, você tem salas onde a gente faz atividades, então esses serviços de passar o dia também são fases muito importantes para quem está se acostumando, que quer, né, conhecer e tirar esse monstro do que é, né? Então a gente acredita muito parte disso, e isso, acabando a pandemia, provavelmente também vai voltar. Mas acho que tem projetos muito diversos, né? Que eu acho que na nossa conversa a gente falou, poxa, mas será que isso está limitado a uma pequena proporção da sociedade? Infelizmente, acho que aqui no Brasil essa questão socioeconômica faz diferença a acessos a serviços, não só nisso, mas como tudo, né? Como tudo que a gente vive, o país tem esse impacto. Mas acho que tem uma série de serviços que tem desapontado e que eu acho bacana para a sua audiência e todo mundo que tem essa demanda disso, de procurar esses serviços que são cada vez mais numerosos, né? Isso é muito importante. E a parte de instituição, de LPI, que é esse termo de instituição de longa permanência, vai continuar crescendo, e eu acho maravilhoso que continua crescendo, porque só vai trazer mais qualidade, mais indicadores de importância de que as pessoas precisam de uma estrutura arquitetônica específica, que elas precisam de uma vida ativa com atividades de socialização, que elas precisam de pessoas profissionalizadas que possam dar essa atenção devida, né? E isso se estendendo para oportunidades, seja em centro-dia, centro de convivência, casa ou residencial, aí vira maravilhoso, né? E depois todas essas projetos que a gente vai montar juntas, né? Do que a gente vai fazer no bairro, que WhatsApp que a gente vai criar e tudo mais, aí a gente vai poder crescer essa rede e fazer bastante isso, né? Isso eu acho que é muito, muito fundamental. É verdade, é isso mesmo. A gente tem que se mexer, tem que se mexer e tem que começar a ter empatia, olhar a dor do outro, porque é muita dor que tem por aí. É muita dor que tem por aí. É muito sofrimento, é muita sobrecarga. E tem que ter. E assim, existe sim. Eu ainda não tive tempo de fazer uma pesquisa, eu queria até fazer, vou pedir ajuda aos próprios seguidores, porque está todo mundo envolvido, de repente alguém pode querer me ajudar. Boa. Por bairro onde tem. Eu sei onde tem aqui no meu bairro, eu sei onde tem, é da prefeitura. Eles são bem cuidados, eu cheguei a falar isso com você. Sim, antes da minha mãe ter Alzheimer, eu já tinha essa quedinha por idoso, né? Sempre tive, desde criança. Sempre adorei uma vovó. E aí, eu fazia um trabalho no Natal do final do ano, eu criava umas cestas de presente para dar para os idosos. Mas antes disso, eu ia lá, esse aqui do bairro, da prefeitura, como eu já falei, eu ia lá perguntar o que eles estavam precisando. Porque já que eu ia montar uma cesta de presente, de repente eu já levaria o que eles estariam precisando, né? Fralda, loção de banho, enfim, loção para o corpo. E aí eu chegava lá, não precisa de nada. Olha que bacana. Já tinha tudo. Já tinha tudo. Que maravilha. Então a gente levava mimo mesmo, um creme de barbear bacana, uma toalha de banho, uma camisa polo, chinelo, coisa diferente, sabe? E perfume, batom, espelho para as idosas. E assim, e muita gente não sabe que tem, né? Exatamente. E aí, quem quiser pesquisar, de repente é uma ajuda, né? Acho super legal você lançar essa ideia. Cada um tem que pesquisar e trazer. Eu faço um relatório, boto lá num grupo e vamos que vamos. Vamos procurar. A gente também está montando um e-book. A gente vai dar essa dica também, Bá? Tá bom. Então, a gente também estava montando um e-book para dividir com os seus seguidores. Eu acho que a gente pode prestar esse serviço, a gente está aqui para orientar e para trazer esses assuntos à tona. Então, eu vou pegar as orientações aqui, como que a gente vai divulgar esse material, mas a gente vai oferecer isso para vocês. Atividades que pode fazer em casa, não é isso que você falou? A gente vai dar uma série de dicas, isso. Exatamente. Bacana. Exatamente, porque a gente tem pesquisado muito, né? Toda a parte do que pode ser feito em casa para a gente implementar. Então, a gente quer dividir com vocês para enriquecer, para poder dar essa dica. Eu vou compartilhar lá no Instagram também, tá bom? Oba, se você quiser. Eu acho que tem um ponto que a gente acaba, né, às vezes olhando para a dor, mas eu acho que tem também a não dor, né?
Um dos programas que eu assisti com você, eu vi que você circulou até na Fátima Bernardes, você foi, né? Vou explicar para ela o que era o bom do Alzheimer. Exatamente, é isso que eu ia tocar com você. É que eu achei muito bacana. Quer fechar um pouquinho só para eu falar a frase aqui? Eu estou me ouvindo triplamente, eu canso da minha voz. Exatamente, achei muito bacana, se a gente for, né, pensar no nome do seu canal, o bom do Alzheimer, e que as pessoas ficam assim, o bom do Alzheimer, né, parece uma contradição, e eu achei muito bacana que você fala desse bom do Alzheimer, como ele realmente aproxima as pessoas, né, como tem uma demonstração de amor que está ali, como tem esse sentimento latente, e os vídeos seus e da sua mãe são realmente muito tocantes, né, tem dias e dias, né? Tem um lá que eu acho que é de junho que você faz um desabafo muito forte dizendo, olha, hoje eu fui dar banho na minha mãe e ela me bateu e a gente via a sua dor e a gente vê também toda a parte do bom das Alzheimer que você falava, isso às vezes aproxima as pessoas, né? Isso tem amor envolvido, né? Então, o pessoal já deve estar cansado de ouvir você, porque você fala do bom do Alzheimer, mas eu fiquei mais curiosa para saber dessa tua relação, com esse tempo todo que você convive com a doença de Alzheimer e com esse cuidado tão direto com a tua mãe e com ajuda, tem o lado do bom do Alzheimer, né? Explica um pouquinho para mim essa tua relação. Vou falar. O meu bom do Alzheimer, que hoje é o bom do Alzheimer de muita gente. Já tem até uma página, o bom do AVC. É sério. O que acontece? Eu vi muito sofrimento quando eu fui buscar ajuda, que eu procurei no Facebook, e eu só via dor e sofrimento, muito sofrimento. E eu resolvi que eu não queria aquilo na minha vida, eu ia transformar aquela dor. E eu sempre pedi a Deus que me mostrasse um caminho que eu pudesse me transformar, fazer alguma coisa pelo próximo. Eu já tentei muitas coisas e assim, mas eu ainda não tinha achado a coisa, né? O que eu poderia fazer de verdade para transformar a vida de alguém e a minha vida. E aí, eu cuidando da minha mãe, eu transformei a minha vida, gente. Eu sou outra pessoa. O Alzheimer não é o fim. O Alzheimer é o começo de uma nova história, de uma nova vida. Eu sou uma pessoa melhor, né? Lógico que ninguém, né? Nosso ideal de vida é melhorar cada dia um pouco, né? Sem dúvida. E eu consigo cada dia melhorar isso que eu peço a Deus que eu quero melhorar. E eu vi que eu consegui atingir isso ajudando as pessoas. E foi uma coisa tão natural, sem pretensão. A única coisa que eu fiz foi começar a mostrar como eu cuidava da minha mãe. Olha que bacana. E aí eu fui criando uma empatia com as pessoas. Como é que eu vou falar? Uma afinidade, né? As pessoas criaram uma afinidade, uma admiração pela minha mãe e influenciando mesmo. Muita gente fala que conseguiu mudar o tom de voz, o jeito de abordar. Tudo isso eu falo nos meus vídeos. E às vezes eu nem chego a passar mensagem verbalizando o que tem que ser feito. Só da pessoa ver como é a minha relação diante daquela situação que eu estou mostrando no vídeo, ela já aprende. Então eu falo que a minha mãe, ela é uma professora, como eu já falei, ela é professora, ela nunca deixou de ensinar, né? Até hoje, ela ainda ensina as pessoas, porque tem milhares de pessoas, é um canal que já tem 167 mil seguidores. Eu recebo centenas de e-mails de pessoas agradecendo como foi transformador o jeito que eu apresentei da minha visão de como eu olho o Alzheimer. Então, a minha intenção, eu falo que eu transformei a minha dor num propósito. E o meu propósito é desmistificar o mal de Alzheimer. Eu não quero mais eu quero que fale só Alzheimer e que as pessoas entendam que através da dor você cresce, né? Muito você bom. cresce e você melhora, sim. É possível e eu mostro isso, não só nos meus vídeos, mas
nos relatos aqui, se você for olhar, quantas pessoas escreveram que mudaram, que conseguiram transformar. E é verdade. Então, assim, esse é o bom do Alzheimer. É a minha Sem mãe. dúvida. A minha mãe e a minha transformação e o que eu consigo transformar nas pessoas. Muito bonito. Muito bacana ver. Eu lembro acho que foi o mesmo vídeo que você fez mencionando o dia que você tinha tido a dificuldade do banho, né? Eu acho que é uma dificuldade recorrente que você manifesta para todos, né? De fazê-la tomar banho. E é o que você está falando, mesmo você não falando o que está fazendo, você mencionou como tinha sido um dia difícil, a dificuldade do que ela tinha te trazido, que ela tinha te batido, e a sua reação, ela é muito bonita e é um gesto modelo muito bacana para quem está assistindo, de você deu um abraço nela, né? Você não a retaliou, você não falou, né? Você foi falar assim, quer um abraço, né? Você devolveu com mais amor, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é um crescimento do bom do Alzheimer, de uma evolução maravilhosa, né? Sem dúvida nenhuma tem esse lado. E eu acho que cabe a nós nos colocarmos nessa situação mesmo de levar isso, né? Eu acho que isso é super importante, super importante. E eu acho que, de novo, indo àquele tópico que a gente falou no começo, que a gente torce para que cada vez mais pessoas se envolvam, sejam elas profissionais, sociedade, voluntárias ou as figuras que sejam, que a gente realmente consiga fazer com que isso toque cada vez mais pessoas, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai ganhar muito. E a gente sente, né, que na hora, por exemplo, da gente montar o Core em Casa, Cláudia, a gente tem já uma equipe de cuidado assistencial dentro do residencial, né, que está acostumados com aquela rotina do residencial e de fazer o cuidado nos quartos, nas áreas sociais, e, enfim, levar para as atividades e as refeições, dentre outros serviços. E a gente vê como que em casa também vai demandar tudo isso, mas de uma forma distinta, né? Então, a gente conversou com muitas empresas e a gente também torce para que siga crescendo esse campo de trabalho e de mercado, para que isso também forme cada vez melhores, né? A gente pode ter uma parte de cuidadores, onde a gente venha desenvolver cada vez mais cuidadores, né? De repente, todo cuidador que vai atuar numa casa, que tenha um preparo realmente de manejo de idoso, de Alzheimer e doença de Alzheimer, como coloca, webséries como a sua, que comecem a produzir esse conteúdo e ensinar as pessoas na prática real e na prática teórica de como que é esse cuidado, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente ter. Estou curiosa para ver depois também a tua websérie, como que vai seguir depois do capítulo 2. São 30 capítulos, né, que você mencionou que vão ser feitos. Eu acho que está com fechado o microfone aí. Não, a websérie tem só 4 vídeos. 4 vídeos. O que tem mais de 30 aulas é o curso. Que bacana. Muito bom que você está colocando isso. Até colocando um outro ponto aqui, falando do residencial, chegou uma pergunta sobre residencial, se você me permitir, eu vou ler aqui da Marta Regina. Posso ler essa pergunta? A Marta Regina perguntou para a gente, né? Um residencial acolhe o doente idoso e o cuidador familiar? E quanto que seria custo de residencial, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente recebe bastante também. Os residenciais, eles acolhem, sim, diversos perfis de idosos, né? Você acolhe idosos independentes, você acolhe idosos dependentes, você acolhe pessoas com diferentes perfis e diferentes graus de Alzheimer também e outras demências envolvidas. Sim, a equipe, então, liga com o ponto que eu estava falando, né, que a gente cada vez mais precisa de equipes preparadas, seja com o talento nato, seja com treinamentos e seja com toda a parte teórica, para atuar com essa crescente número de idosos que a gente tem, principalmente com os perfis de demência e também alguns vêm com um grau cognitivo aliado a uma dificuldade de mobilidade, né? Isso varia bastante. Mas sim, Marta, os residenciais atendem todo esse perfil de idoso, né? Então você vai ter, no nosso caso, unidades que têm um perfil mais para independentes, outro para mais dependentes.
Da minha experiência lá fora, só para dividir com você, e hoje à tarde a gente estava conversando um pouco sobre diferentes tipos de moradas, e se a gente de repente um dia vai chegar nisso no Brasil, lá fora você tem uma divisão às vezes muito clara de centros de cuidados, né? Nos Estados Unidos você até é regulamentado diferente um residencial que só vai dar uma ajuda de alguém que quer morar independente, mas quer ter uma central de ajuda, quer ter um restaurante, quer ter uma série de atividades, para um outro tipo de residencial, onde você vai, de repente, ter pessoas que estão numa demanda de cuidado maior, com dificuldade de mobilidade, né? Aqui, hoje, a gente ainda consegue dividir, às vezes, por setores ou por unidades, no nosso caso da Cora. E eu sei que os residenciais caminham para... Tem bastante discussão nesse aspecto aqui também no Brasil, nos grupos de LPI que a gente participa, né? De como que você mantém esses públicos convivendo em harmonia e juntos. Para o cuidador familiar, Marta, a gente lida bastante com os familiares na decisão de se colocar num residencial ou não. De novo, tem que ser uma decisão familiar. A gente sempre vai ter uma discussão, na maioria das vezes, que envolve os familiares. Como eu comentei antes, alguns idosos vêm nos procurar diretamente porque ele quer mudar, mas o familiar está envolvido no processo de decisão de uma escolha de um residencial. Com a Cora em Casa, que é o serviço onde a gente tem o serviço de cuidados a idosos em casa, o cuidador familiar está presente com a gente, mas a gente coloca um cuidador profissional, tá? Então, o Cora em Casa, ele leva o cuidador, o serviço está incluído esse cuidador, que vai fazer o cuidado de 12 a 24 horas, dependendo da demanda da família, pode ser 5 vezes por semana, pode ser 7 vezes por semana, e aí o familiar sempre vai estar envolvido, mas a família, nesse caso, não precisa ter o cuidador informal presente, ou seja, o familiar não precisa estar presente na casa. A gente pode fazer esse cuidado, mas vai também da dinâmica de cada família. Tem família que vai ter um dos filhos talvez mais envolvido, a gente passa a parte de relatórios e o que está acontecendo na casa, que atividades que foram feitas, se o idoso teve os seus acompanhamentos de alimentação, remédios, toda a parte de sinais vitais, tudo isso faz parte da nossa entrega do serviço em casa. No residencial isso já é praxe, em casa a gente também faz isso, né? Então, inclusive, a partir da 1 ou 2 semanas, a gente passa a fazer essa entrega, inclusive, por um aplicativo, né? Onde o cuidador vai ter um aplicativo e ele vai colocando todos esses dados dentro desse aplicativo e esses relatórios passam a sair de forma eletrônica, o que a gente acredita que vai ajudar muito nesse trabalho. E a Marta também perguntou de valores, né? Então, o Cora em Casa, Marta, a gente lançou com valores promocionais agora no mercado, que vão a partir de R$ 3.900, se você for ter uma demanda de 5 dias, 12 horas, tá? Esses valores, eles vão subindo de acordo com a demanda do cuidado. Num residencial, os valores também variam de acordo com o tipo de quarto que você pega, pode ser um quarto individual, um quarto duplo, um quarto triplo, e o bairro que você escolhe, tá? Então, no residencial vai variar bastante o preço dependendo disso. Mas, Marta, fica à vontade, se quiser passar aí a solicitação, a gente escreve completinha para você. E o e-book que eu mencionei, que eu acho que perguntaram aqui também, vai estar na descrição da live assim que a gente acabar. A gente vai colocar esse e-book aí, que também perguntaram onde que vai estar, então estou respondendo essas duas aqui, Cláudia. Você. E as residenciais da Cora são todas em São Paulo, né? Por hora, todos em São Paulo, Cláudia. E para o Rio. Sim. É isso, gente. E estou muito feliz aqui de trazer essas informações para abrir um pouquinho a mente, né? Vamos começar a normalizar essas questões, porque o mundo todo está envelhecendo e a gente tem que pensar no nosso futuro. Eu mesma, eu adoraria morar num lugar como Cora. Eu vejo os vídeos dos residenciais lá fora, era tudo que eu queria, né? A gente ter qualidade de vida seria maravilhoso, né? Então não custa sonhar, né? Vamos torcer para quando a gente precisar a sociedade já tenha um outro olhar
e as políticas públicas tenham tomado alguma providência, porque eles vão envelhecer também, né? A notícia boa é que não é só a gente que vai envelhecer. Todo mundo vai, se não for, vai morrer. Então, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente pode lançar o lado bom do residencial, né, Cláudia? Vamos pensar no... A gente faz... Começar a olhar o copo, a metade dele cheia. Todo mundo, né? Vamos, né? Tem que começar a olhar a vida com mais ânimo e com mais energia para a vida fluir, porque senão você trava. Sem dúvida, sem dúvida. Eu agradeço muito a sua energia, a sua dedicação, esse trabalho que você faz de realmente de fazer essa divulgação desse tema, que é maravilhoso, o exercício na vida real que você traz para a gente com tanto amor e franqueza. Isso é um ganho maravilhoso. E obrigada pelo convite da gente estar aqui com você, a gente poder falar abertamente, né? Temos que falar sobre você também de trazer essas informações e nos ajudar a mudar essa visão. Conte comigo para o que você quiser, do que te pedirem de informações, fico feliz em poder compartilhar. E o e-book já vai dar algumas dicas das atividades que a gente faz em casa com os nossos idosos. Tá certo. Tá bom? Fica à disposição. Boa noite, muito obrigada a todo mundo que está aqui participando. E é isso, vai lá no Instagram do Cora, como é que é o nome? Cora Sênior. @Cora Sênior. Tá bom? .com.br. Fiquem com Deus. Você também, muito obrigada. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau.